Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão dominical que nós estamos fazendo durante esse período de quarentena. Espero que os irmãos tenham tido uma boa semana, estejam bem no Senhor, estejam buscando renovar as nossas forças, as suas forças no Senhor e continuar rogando a Deus, né, que esse período passe o mais breve possível, que o quanto antes nós possamos retornar para os nossos cultos normais, estarmos juntos. Fica cada vez mais difícil, né? Fazemos esse tipo de transmissão, a saudade é cada vez maior, então vamos continuar em oração por isso, também lembrando de orarmos uns pelos outros e pelos pedidos que nós temos. Hoje, antes de começar o nosso devocional, aqui de manhã eu queria deixar a letra de um hino para vocês, que é o hino de número 72, do Voz de Melodia, 72, Creia em Deus. É um hino conhecido, mas tem uma letra bem bonita, bem interessante, principalmente para esses momentos. Creia em Deus, 72, do Voz de Melodia, lemos assim: Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi e do que virá. Seu saber ele oferece para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz para sabermos o seu querer. Creia em Deus, creia em Deus. Nunca falha o que ele diz, creia em Deus. Se é incerto o caminhar e a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar-lhe os pés em qualquer revés, ele nunca o deixará. Creia em Deus, nunca falha o que ele diz, creia em Deus. Se é incerto o caminhar e a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Então, em momentos de dúvida, em momentos de incerteza, em momentos de tristeza, nós devemos olhar para a palavra de Deus e não nos desesperarmos, estarmos firmes na palavra dele, que com certeza é o melhor para nós. Então, que esse hino possa servir aí de alento para os irmãos nesse período, em todos os períodos, mas principalmente nesse. E hoje pela manhã eu gostaria de convidar os irmãos a olharmos um pouquinho juntos para o Salmo de número 137. Então abre aí a sua Bíblia no Salmo 137, para que nós possamos acompanhar algumas coisas. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia em que as suas misericórdias sobre nós são renovadas. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos compartilhando da sua palavra, ainda que distantes fisicamente, unidos através, Pai, do objetivo de aprender do Senhor e de honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Eu peço que o Teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes e corações, para que possamos ser bons entendedores da Sua palavra, mas também bons praticantes daquilo que temos aprendido nela. Peço que o Senhor esteja falando a cada coração nesse momento, e é isso que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Salmo 137. Os irmãos já devem estar com saudades, eu pelo menos estou, dos nossos estudos de quarta-feira.
nos Salmos. Então, eu resolvi fazer um devocional em algum dos Salmos e eu escolhi o Salmo 137. A maioria das Bíblias, ali nas suas versões, tem até um título, né, que é Saudades da Pátria. Saudades da Pátria. Esse salmo ele é conhecido como um salmo de lamentação. Lembra na classificação dos salmos lá? Tem várias classificações, divisões, né, internas dos salmos. E esse salmo é um salmo de lamentação. E a lamentação aqui, nós vamos ver com mais detalhes, mas é sobre o exílio que Israel passou. Nós não sabemos exatamente quem é o autor desse salmo. Obviamente, alguém que esteve ali no período em que o povo foi exilado e que provavelmente conseguiu voltar, né, para a terra de Israel depois do exílio. Se o exílio aconteceu aí em 586, a gente crê que esse salmo possa ter sido escrito por volta de 536 a.C. Então, apesar de não ter o autor, uma data meio incerta, mas com certeza a gente tem aí relatando o período do cativeiro, né? E o cativeiro aconteceu por quê? Lembra? Quando o povo de Israel conseguiu conquistar a Terra Prometida, Deus fez eles mesmos, né, falarem, se vocês obedecerem, vocês vão ser bem-aventurados aqui, felizes, prósperos, vocês não vão ter o que temer, vocês vão ter comida em abundância e tudo mais. Mas se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer as consequências. Então, vocês vão ter a chuva não vai cair no tempo, isso vai prejudicar a colheita de vocês vão ser derrotados pelos seus inimigos, e vocês vão ser expulsos da terra, vocês vão ser tirados dessa terra. Então isso acontece exatamente, o exílio, né, o povo sendo levado cativo para a Babilônia, acontece exatamente porque o povo não obedeceu às leis do Senhor, eles ignoraram as leis do Senhor, não deram ouvidos à lei do Senhor, e eles ficam aí então 70 anos cativos em terra estranha, na terra da Babilônia. É interessante a gente pensar que o povo durante a história de Israel, eles se esforçaram bastante, eles lutaram bastante para conseguir a terra prometida. Rapidamente, é só olhar, eles passaram 400 anos no Egito, a boa parte como escravos. Depois eles passam 40 anos no deserto, sofrendo ali, rodando o deserto até que toda uma geração morra. Depois eles têm as lutas e as batalhas na terra de Canaã, para eles tomarem posse da terra e tudo mais. E depois de todo esse trabalho, né, quando eles finalmente estão na terra deles ali, eles, em vez de darem valor para aquilo e obedecerem à lei de Deus, para não perderem mais aquilo, eles ignoram a lei de Deus, eles não dão ouvidos à lei de Deus, e como o Senhor mesmo tinha prometido, eles são levados cativos e acabam aí sofrendo as consequências, indo para a Babilônia, em uma terra estranha, voltam ao sofrimento de não ter uma terra própria. E nesse salmo a gente pode ver pelo menos 3 coisas que o salmista faz aqui, e que nós podemos aprender com elas. A primeira dessas coisas é a questão do lamento, né, ou a lamentação que nós vemos do salmista aqui no Salmo 137. Olha comigo os 4 primeiros versículos do Salmo 137 aí para nós vermos o salmista expressando a sua lamentação. Salmo 137, versículos 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia lá, pendurávamos nós nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, havíamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então,
o salmista começa aqui dizendo que eles estavam lá na Babilônia, né? É claro, ele fala, isso ele deixa bem claro, as margens dos rios da Babilônia. Lembra, a Babilônia tinha dois principais rios, rio Tigre e o rio Eufrates, e eles estão ali, provavelmente em algum período de descanso, né? Eles se reuniam ali à margem desses rios para lamentar, para realmente chorar pelo fato deles estarem naquela terra, não estarem na sua terra natal ali em Israel. Eles derramavam lágrimas, eles choravam. E até pensando nisso, Jeremias, um dos profetas que escreve bastante sobre ele alerta bastante, né, sobre a questão do exílio. Ele vive isso, ele vê o povo sendo levado cativo. No livro de Jeremias, ele diz em Jeremias 9, versículo 1, ele fala: provera a Deus que a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas, e então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, Jeremias faz um lamento e ele fala que ele ia chorar rios de lágrimas, né? E o pessoal está lá à beira dos rios. O próprio profeta Jeremias, depois ali em Lamentações, o outro livro que ele escreve, Lamentações 3:28, ele fala: dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da transgressão da filha do meu povo. Então, mais uma vez, ele fala que dos olhos vertem torrentes de águas, muitas lágrimas, por causa da transgressão do seu povo. Então, nessas duas passagens aí, a gente tem essa ligação de muitas lágrimas como um rio, né, lamentando o fato de Israel ter desobedecido e ter sido levado cativo. E aqui a gente vê o povo às margens dos rios Tigre e Eufrates, para lamentar, para chorar. Eles não tinham nenhum motivo de alegria, né? O versículo 2 até fala: nos salgueiros que lá existiam, nós pendurávamos as harpas. Eles colocavam as harpas ali penduradas no sentido de nós não vamos usar. Nós não temos motivo para usar algum instrumento algum instrumento musical, para compor uma música alegre e entoar cânticos alegres a Deus, porque não existe nenhum motivo de alegria aqui. Então eles literalmente penduram as harpas, né, mostrando que eles não vão usar, não tem motivo para eles usar, eles não têm motivo nenhum de alegria, de poder se alegrar em estar ali. E os babilônicos, o povo dali, eles insistiam com eles. Eles falam: olha, cantem canções alegres, se esquece aí da sua terra natal e seja alegre aqui, seja feliz aqui. Alguns enxergam aí até meio que uma zombaria, né, do povo da Babilônia, os babilônicos aí sobre Israel, zombando deles, como: canta aí um cântico alegre. Pode ser, mas eu acho isso um pouco provável, até principalmente pela resposta do versículo 4. A resposta ela é bem sincera. A resposta ela não está respondendo a alguém que está zombando. A resposta é uma resposta honesta, aparentemente. Ele fala: olha, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então ele fala: olha, como que eu vou ser alegre aqui? Não parece que ele está respondendo a uma zombaria, né? Por isso que eu acho que o versículo 3 não é uma zombaria, mas um pedido. Fala assim: olha, esquece sua terra, seja feliz aqui, bola para frente. E o salmista fala: mas como que eu vou entoar o cântico do Senhor numa terra estranha? O ponto aqui não é nem tanto estar longe da terra, mas o motivo que levou o salmista a estar longe da sua terra, ou seja, o pecado. Ele fala: como que eu vou poder me alegrar se eu estou aqui devido ao pecado? Se eu estou aqui por causa da desobediência para com Deus? Não tem como eu me alegrar numa situação dessa, né? Esse é o ponto do salmista. E a gente não precisa nem alegorizar aí o versículo para fazer uma aplicação para a gente, né? Como isso é relevante para nós no dia de hoje. É só você pensar quão difícil é, para não dizer aí impossível, cantar louvores verdadeiros, cantar louvores de coração a Deus,
quando a gente está envolvido, imerso na cultura do mundo, quando nós estamos envolvidos nos prazeres que o mundo nos dá, que nós estamos envolvidos nas prioridades que o mundo coloca, é impossível nós cantarmos louvores a Deus verdadeiros, né? Que não seja só da boca para fora, numa situação dessa. Isso simplesmente não acontece, né? Pensa, sei lá, nas igrejas que deliberadamente deixam chamam, né? Trazem o mundo para dentro da igreja, costumes, hábitos, coisas do dia a dia, eles acabam adaptando a cultura do mundo para a sua realidade como igreja. Igrejas fracas, igrejas onde você olha a parte do louvor e você simplesmente não diferencia entre um show secular do mundo aí e o que está acontecendo dentro da igreja. A exceção das letras, e olhe lá, né, que ainda a grande parte das letras também é muito fraca, mas ainda que tenha uma letra ali teologicamente correta, em termos de música e apresentação e tudo mais, acaba parecendo muito com o mundo, e basta ver esses movimentos aí que as igrejas trazem para dentro do mundo, né? Então, o que o salmista está falando, olha, é impossível cantar um louvor verdadeiro a Deus, adorar verdadeiramente a Deus numa situação dessa, assim como é impossível fazer isso hoje nas situações que a gente falou. Spurgeon, em um dos seus livros, chamado Os Tesouros de Davi, né, que ele está escrevendo sobre os Salmos, ele diz assim, aí citando o Spurgeon, ele fala: os verdadeiros crentes choram ao ver a igreja nesse estado, e o coração dos fiéis é gravemente ferido ao ver a verdade cair nas ruas e a descrença desenfreada entre os professos servos do Senhor. Falando especificamente sobre as situações das igrejas e de professos servos de Deus que vivem de uma maneira totalmente desregrada. E ele fala, olha, os verdadeiros salvos, eles choram quando vem a igreja nesse estado, quando vem pessoas que se dizem salvas por Cristo fazerem tipos de coisas que simplesmente não estão ou não condizem com a palavra de Deus. Ele fala que os verdadeiros crentes choram. E o salmista fala, olha, eu não tenho motivo nenhum para me alegrar em pecado. Ao contrário, nós temos só motivo para ficar tristes, para lamentar. E é o começo aqui desse salmo, é essa lamentação. Em resumo, né, o motivo do lamento é quando, devido ao pecado, nós nos encontramos em situações que nós não deveríamos estar, em situações que desagradam a Deus. Era assim que o salmista se sentia. Por causa do pecado, ele estava numa situação em que ele não deveria estar, e isso traz lamento para ele. Isso traz motivo de choro e de tristeza para ele. E é isso que ele começa o salmo falando. Então, a primeira coisa aí que nós vemos o salmista fazendo é a lamentação. E logo depois da lamentação, o que ele faz é a recordação. Depois de lamentar, ele começa a se recordar de algumas coisas. Olha comigo os versículos 5 e 6 deste salmo. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Então, lá no começo do salmo, apesar da lamentação, o salmista já fala que ele está lamentando devido às saudades que ele tem de Sião. E agora ele deixa isso mais claro. Ele fala, de modo nenhum eu quero me esquecer da minha terra natal, de Jerusalém. Então ele fala, eu quero estar sempre trazendo isso à memória. Eu não quero esquecer da minha terra natal de modo algum. Então aqui, como diz o ditado, né, você só dá valor depois que perde. É literalmente isso que está acontecendo aqui, né? O salmista se vê longe, perdeu ali, ainda que temporariamente,
mas ele perde a sua terra natal e ele começa a valorizar aquilo cada vez mais. Ele fala, de modo nenhum eu quero esquecer. Ele lança sobre ele mesmo uma maldição aqui, né? Ele fala, olha, se eu me esquecer da minha terra natal, se eu me esquecer de Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Em outras palavras, pensa ali em alguém que é destro, né? A mão direita representando força, representando habilidade, agilidade. Ele fala que eu perca tudo isso. Então, se você é canhoto, pensa na sua mão esquerda, tá bom? Mas a ideia é essa, é lançar uma maldição sobre si para que você fique inapto de realizar atividades básicas. E ele fala, e não só isso, versículo 6, se apegue a minha língua ao paladar. Então a ideia é você não sentir gosto de nada quando você come. Você já comeu alguma coisa e não consegue sentir o gosto quando a gente está gripado, normalmente é assim, né? É horrível, não dá nem vontade de comer. Então o salmista fala isso sobre ele mesmo. Ele fala, se eu me esquecer da minha terra natal, se eu não lembrar da minha terra natal, então que ele lança essa maldição, né? Que eu perca a minha agilidade, que eu perca a minha força, que eu não sinta mais prazer nem gosto nenhum em comer. Agora lembra, Jerusalém aqui, quando ele está falando de se esquecer de Jerusalém, obviamente que ele não está falando só da cidade em si. Claro, também existe aí a questão da cidade, do local, do seu lar, onde você morava, mas é tudo que ela representa ali como cidade, é o lar do salmista, né, do judeu, é a pátria que ele tem. Ali estavam representados seus valores, as suas famílias, a sua liberdade, né? Se ele estava lá é porque ele estava em liberdade. Representavam as bênçãos de Deus em permitir que ele ficava lá e que ele ficasse lá, significando que ele estava obedecendo a Deus, estava sendo obediente a Deus. Era período em que ele poderia adorar a Deus no templo de Deus, ele tinha alegria para adorar a Deus no templo de Deus. Então, isso representava Jerusalém. Então ele, todo o povo aqui, juntamente com ele, que estava lá no cativeiro, eles estão recordando esse período em que eles desfrutavam das bênçãos do Senhor, em que eles eram abençoados por Deus. E eles sabiam que eles estavam fora desse período, que eles estavam fora da sua terra, justamente devido ao pecado. Então, aqui eles não estão se vitimizando, ai, tadinho de mim, ou coisa do tipo. Eles não estão se fazendo de vítima. Eles estão lamentando o fato de que agora eles estão sob o julgamento de Deus. E eles estão recordando um tempo em que eles não estavam sob esse julgamento de Deus, em que eles tinham liberdade, prosperidade, família e tudo aquilo que nós falamos. Eles se recordam daquilo, ele está sendo talvez saudosista aqui, e fala, olha, era um tempo tão bom quando nós desfrutávamos as bênçãos de Deus. E para a gente isso serve de aviso, né? Serve de aviso para que, por exemplo, a gente não entre em situações onde nós vamos ter que lamentar depois. Situações onde depois a gente vai ter que olhar para trás e falar assim, era tão bom quando eu não estava sofrendo as consequências desse meu pecado, né? Era tão bom quando Deus não estava pesando a sua mão sobre mim. Era tão bom quando eu desfrutava de uma comunhão verdadeira com o Senhor. O objetivo é você não sair desse tempo de comunhão com Deus, obviamente. É por isso que nós precisamos lembrar hoje, né, de onde está a nossa cidadania. Lembra? Filipenses 3:20, logo no começo ele fala, pois a nossa pátria está nos céus. É isso que ele fala. E quando a gente lembra disso, a gente lembra o que envolve a nossa pátria. Envolve nós vivemos em santidade. Envolve nós vivemos de modo digno do nosso Senhor Jesus Cristo. Envolve nós vivemos em andar na luz, para não cumprir as concupiscências da carne. Então, quando nós andamos desses modos, o modo que a palavra de Deus nos indica, a gente não vai precisar ficar olhando para trás e relembrando, como era bom aquele tempo em que eu não estava sendo castigado por Deus, ou não estava sofrendo as consequências do meu pecado. Por quê? Porque nós não vamos passar por isso. É lógico, a gente pode olhar para trás e ver como Deus tem nos abençoado e continua nos abençoando. Então, a ideia é que nós não vamos ter que ficar recordando o passado como algo de antes eu era feliz e agora não, por causa do pecado.
né, se nós vivemos de maneira correta. Mas o salmista aqui já não está nessa situação. Então ele lamenta o fato dele estar lá, ele sabe que ele não tem motivo de alegria, e ele se recorda de um tempo onde eles estavam realmente desfrutando das bênçãos de Deus. E no final do Salmo, nós temos aí a questão da esperança. Então, nós temos a lamentação, a recordação e agora, versículos de 7 até o 9, a esperança que o salmista expressa para concluir o Salmo. Olha comigo dos versículos 7 a 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então aqui é uma linguagem pesada, né, forte, mas aqui retrata a esperança do povo. Os judeus sabiam que mesmo quando eles eram infiéis, o Senhor Deus permanecia fiel à sua palavra. É justamente porque Deus permanece fiel à sua palavra que os judeus estavam enfrentando aquele tipo de situação. É porque Deus foi fiel à sua palavra que os judeus estavam sofrendo as consequências do seu pecado. E Deus não apenas quando eles entraram na Terra Prometida os avisou que isso ia acontecer, como ele mandou inúmeros profetas avisando que o povo deveria se arrepender para não ser levado cativo. Basta você ler o livro de Jeremias, Isaías, Ezequiel, os profetas em geral, eles vão estar falando, olha, se arrependam, parem, vocês vão ser julgados, vai vir juízo e etc. Né? Entre outras coisas, eles também estão falando para o povo de Israel. Então é por causa dessa fidelidade de Deus que eles estão sofrendo. Mas também é por causa da fidelidade de Deus, naquele momento mesmo, em meio à dificuldade e tristeza, que o salmista sabe que ele pode ter as suas esperanças no Senhor, porque Deus também havia prometido que caso eles se arrependessem e rogassem a Deus e pedissem perdão dos seus pecados e de fato, né, reconhecessem o seu erro, Deus iria os fazer retornar até a sua terra e ia julgar os seus inimigos. Se Deus foi fiel, se mantendo a sua palavra para castigar o seu povo, obviamente ele ia ser fiel ao manter a sua palavra no que diz respeito ao arrependimento do povo e as consequências. O salmista sabia disso e ele coloca a sua esperança nisso. Só um parênteses aqui, veja, ele primeiro faz um julgamento contra ele mesmo, nos versículos 5 e 6, né, uma maldição sobre ele mesmo, para depois ele fazer um julgamento aí contra os inimigos de Israel. Então primeiro ele olha para ele, para si mesmo, e depois ele olha para fora. Né? E aí ele cita especificamente dois inimigos de Israel. O versículo 7, ele fala de Edom, contra os filhos de Edom. O que aconteceu, provavelmente, é que durante o tempo em que Israel foi derrotado pela Babilônia, Edom, que era uma das nações vizinhas ali, né, ela se aproveitou daquele momento. Ela fez tipo uma torcida pró-Babilônia, né? Falou assim, é isso mesmo, acaba com eles, arrasa todos eles. É provável até que eles tenham feito parte disso, né? Se aproveitado de alguma situação, indo lá, pegado alguma coisa, se aproveitado disso, não ajudado eventuais fugitivos. O fato é que Edom de maneira nenhuma ajudou Israel, ao contrário, ele só se aproveitou daquela situação para torcer e desejar que Israel realmente fosse arrasado, né? E os profetas também falam disso, né? O profeta Isaías fala sobre isso, o profeta Jeremias fala sobre isso, Obadias fala bastante sobre essa questão do que Edom fez com Israel
principalmente nesse período. E, além de Edom, ele lembra da própria Babilônia, que é foi a agente responsável ali por realmente efetuar o castigo contra Israel. E ele fala, olha, vocês levaram Israel cativo, e ele também deseja que o Império Babilônico, a Babilônia em si, fosse destruída. E mais uma vez, os profetas, eles falam bastante, né, sobre isso. De novo, Isaías fala sobre isso, Jeremias vai falar bastante sobre isso. E ele fala, olha, feliz é aquele que é usado por Deus para destruir vocês. Feliz é aquele que for um instrumento de Deus para destruir os inimigos de Israel. E como eu falei, é uma linguagem forte aqui, né? Mas antes de você achar que o salmista está sendo duro demais ou severo demais, lembra de algumas coisas, né? Especialmente quanto a esses 2 versículos. É um apelo para a justiça divina e não para a justiça humana. Essa aqui é uma parte imprecatória, né? Dentro do Salmo de Lamentação, essa é uma parte imprecatória do Salmo. Então, ele não está pensando, o salmista, em algum tipo de vingança pessoal ou alguma coisa que ele está desejoso por fazer caso ele tenha a oportunidade. Ao contrário, ele está apelando para a justiça de Deus. Ele está apelando, vamos dizer assim, para a corte máxima. Ele fala, olha, Senhor, o Senhor julga. O Senhor já vai cuidar. E a minha esperança é exatamente essa, que o Senhor vai julgar os nossos inimigos. Os próprios relatos bíblicos falam que, apesar da Babilônia ter sido usada por Deus para castigar Israel, eles foram extremamente cruéis, extremamente desumanos, além do que era necessário. E aí o salmista fala, lembra disso, Senhor, lembra do que eles fizeram e julga esse povo. Então não é um apelo para a vingança humana, mas é um apelo para a justiça divina. Lembra também que esse mesmo julgamento de Deus é relatado pelo próprio Deus em outros lugares. Se você ler o livro de Obadias, por exemplo, é um livro que só um capítulo, né, poucos versículos, praticamente metade daquele livro é só sobre o julgamento de Edom, porque eles fizeram essa situação aqui com Israel. Então Deus já havia prometido em outros lugares que ele ia castigar essas nações. Edom não ajudou Israel como deveria ajudar. Lembra que Edom veio de Esaú. Esaú é Edom, irmão de Jacó. Então elas eram nações parentes ali. Elas deveriam se ajudar. E Edom não faz isso. E aí vários profetas, né, vão falar sobre isso. Obadias, como eu disse, é um livro que se dedica quase todo a só falar da destruição de Edom e da posterior restauração de Israel. Profecia contra a Babilônia, então você nem precisa se esforçar muito, né? Abre lá o livro de Isaías, abre o livro de Jeremias, você vai ver as muitas maldições, né? E castigos que Deus está estabelecendo para a Babilônia, e sem contar a Babilônia espiritual, né? Lá de Apocalipse. Estou falando do reino físico da Babilônia naquele período. Então, é um apelo para a justiça divina, é algo que Deus já havia escrito em outros, já havia lá colocado em outros lugares, e de fato é exatamente isso que Deus faz posteriormente. Olha para a história, né? Onde está o reino da Babilônia hoje? Ele simplesmente não existe. Não existe mais um país, Babilônia, não existe mais isso. Ele se transformou em várias outras nações, se pulverizou. A própria Bíblia, lá em Daniel, vai relatar que eles foram derrotados pelo Império Medo-Persa. Onde está Edom? Onde fica Edom? Hoje é no deserto, né? Não existe mais nenhum país que leve esse nome. Então foram nações que foram totalmente destruídas devido ao seu pecado contra Israel, coisas que foram profetizadas, coisas que foram prometidas por Deus. Então
não acho que o salmista está sendo duro, ele só está exigindo, ou ele está clamando por algo, melhor dizendo, que Deus já havia colocado como castigo para aquelas nações. Então, a esperança do salmista está em Deus, que vai julgar e que vai cuidar de todas as situações, ainda que eles estejam sofrendo. Então, é isso que nós vemos aqui nesse salmo, né? Lamentação, recordação e esperança. Então, lembra disso quando você parar para meditar um pouquinho nesse salmo. Lembra disso, que o pecado ele traz tristeza. O pecado ele traz lamentação para os verdadeiros servos de Deus. E é uma coisa que nós não queremos, né? Nós devemos evitar. Deus não quer que nós fiquemos naquela situação de ficar olhando para o passado e como era bom o passado e hoje eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Ele quer que nós lembremos que somos cidadãos celestiais, que nós devemos viver em santidade, que nós devemos recordar da nossa verdadeira pátria, né? Filipenses 3:20, mais uma vez, e isso vai nos ajudar a nos manter fiéis. Quando eu lembro que eu não devo olhar para as coisas daqui, mas pensar nas coisas que são do alto, quando eu lembro que eu não sou um cidadão desse mundo, mas eu sou um cidadão celestial, isso me ajuda a ficar fiel, a não não cair em situações que eu tenha que lamentar depois disso. E esse deve ser o nosso foco, né? Celestial, porque não só a nossa cidadania está lá, a nossa esperança está lá, não está aqui. Cristo um dia vai voltar e vai nos resgatar, né? Baseado na sua promessa e baseado na sua justiça, ele vai julgar esse mundo. Nós não precisamos ficar buscando justiça com as próprias mãos. Deus vai julgar esse mundo. Ele vai reinar e nós vamos reinar com ele. Essa é a nossa bem-aventurada esperança de estarmos por toda a eternidade reinando com Cristo. Então nós não devemos viver em lamentação, mas o que nós devemos fazer é lembrar que a nossa pátria não é aqui, que a nossa esperança não está aqui, mas ela está em Jesus Cristo, que em breve vai voltar e vai nos levar para o nosso lar celestial. Amém? Então eu espero que tenha sido motivo aí de encorajamento para os irmãos. Espero que todos também tenham um bom domingo. Vamos orar antes de para encerrar, e depois nós vamos encerrar nossa transmissão. Eu espero que todos tenham um bom domingo, um bom almoço, e nós nos vemos na transmissão à noite. Vamos orar e depois nós encerraremos. Querido Deus, nós agradecemos pela sua palavra. Nós agradecemos, Pai, por esse salmo, que mesmo escrito em uma situação triste, em uma situação de lamento, ainda assim nos ensina. Nos ensina que nós não precisamos viver em lamentação, que nós não precisamos viver apenas lembrando de coisas que nós vivíamos quando éramos abençoados pelo Senhor, mas que nós podemos ter isso hoje para nós. Nós possamos lembrar que os nossos objetivos, os nossos alvos, a nossa esperança não está aqui, mas está no Senhor, está nos céus. Que nós possamos buscar de fato as coisas celestiais e viver aqui em motivo de alegria, mesmo em meio ao sofrimento, que nós possamos mostrar, Pai, que a nossa esperança não está aqui, que a nossa alegria não está aqui em coisas temporais, mas está no Senhor, Pai, que tem nos prometido que um dia irá voltar para nos buscar e tem nos prometido um lugar celestial. E que nós possamos viver assim para ser exemplos do Senhor para aqueles que ainda não o conhecem. Nos ajuda, Pai, a aprender através das Sagradas Escrituras. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tenham todos um bom almoço. Nos vemos à noite. Até mais.